Dá bem, obrigada, Amélia. Eu estava esquecendo. Agora tá gravando sim. Obrigada. É nessa de voltar, às vezes você volta dando aula explicando, eu nem lembro, às vezes já vai embalando e eu esqueço. Então, então vamos voltar. Então, sempre quando a gente fala do silogismo jurídico, então sempre eu vou ter a premissa maior, vai ter o caso que você vai estar descrevendo do teu cliente, a premissa menor, a fundamentação jurídica que embasa esse caso que você está buscando o amparo jurídico. Então, vai ser essa fundamentação jurídica, vai ser a lei, vai ser a jurisprudência, vai ser súmula. Só lembrando do seguinte, que acontece às vezes, muitos advogados fazerem isso. Quando eu vou transcrever, eu vou fazer minha petição, não há necessidade de eu trazer fundamentação processual, por exemplo, justificando, porque se vocês pegarem o Código de Processo Civil, depois, quando vocês estudarem a inicial pelo Código de Processo Civil, vocês vão ver que o professor que dá a aula, ele vai explicar, então, da qualificação. Vai informar o artigo que fundamenta, que determina que você tem que fazer a fundamentação. Por que que eu tenho que fazer a fundamentação? Porque lembra do princípio da coação. Então, assim, nós somos obrigados. Por que que a gente tem que estruturar a nossa petição dessa forma? Porque nós seguimos um direito positivo. O que que é o direito positivo? Todo o nosso ordenamento, tudo como nós devemos agir, elaborar nossa petição, ele está previsto dentro do Código de Processo Civil. Se é uma petição trabalhista, se é uma petição civil, se é uma petição trabalhista, eu vou ter a combinação do Código de Processo Civil com a CLT. Se é uma petição penal, se é uma área criminal, todo o ordenamento, como que deve ser estruturada a petição, como que deve ser estruturada a denúncia, está previsto dentro do Código de Processo Penal. Então, eu tenho um ordenamento que vai delimitar como que eu devo que estruturar essa petição. Não é o nosso objetivo aqui, tanto que em momento nenhum eu vim citando o artigo de Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. O que eu quero que vocês entendam é que toda petição, seja ela civil, trabalhista, criminal, tributária, toda ela sempre vai respeitar esse silogismo jurídico. Então, sempre eu vou ter uma premissa maior, que vai ser o que está acontecendo com o meu cliente, quais foram os fatos que eu tenho que narrar e contar para o juiz. A premissa menor, que vai ser qual é o fundamento jurídico do meu pedido. Então, da onde que eu tô embasando o pedido, o pleito que está vindo o meu cliente fazer. E a conclusão. Vamos para um exemplo. Digamos que eu estou entrando com uma ação de cobrança de um título de crédito, de uma nota promissória. Então, qual que vai ser o direito? Qual que vai ser minha premissa maior? Minha premissa maior é que meu cliente é credor do réu. O réu assinou uma nota promissória, vamos colocar aqui no exemplo, no valor de R$ 5.000, em que ele se obrigava em fazer o pagamento da nota promissória há 2 meses atrás, e não realizou o pagamento. Então, qual que é a minha premissa maior? Minha premissa maior é que o réu deve R$ 5.000 para o autor por conta da assinatura e do comprometimento que ele fez com base numa nota promissória. Essa é a minha premissa maior. Qual que é a minha premissa menor? Minha premissa menor é que a lei de execução, ela determina que, como esse título tem menos de 3 anos, ele é um título executivo e que o réu é obrigado a fazer o pagamento ou indicar pens a penhora. Então, esse é o meu direito. Então, qual é a conclusão que eu tenho? A conclusão é que eu estou apresentando o título e o meu cliente tem direito ao pagamento desse crédito ou à realização de penhoras de bens suficiente para quitar a dívida. Então, vocês viram como o silogismo, como ele desencadeia e como ele deixa a petição lógica? É isso que vocês têm que fazer, é isso que vocês têm que desenvolver. Então, não adianta eu vir e trazer dentro da minha petição, da estrutura da minha petição, várias súmulas, não adianta eu trazer várias jurisprudências, várias citações doutrinárias, se eu não consigo desenvolver esse silogismo. Ela vai ficar incoerente.
Aí eu pego no pedido, faço aquela lista enorme de pedido e o juiz manda eu emendar a inicial. Por quê? Porque minha petição não está coerente. Então, se vocês seguindo o silogismo, existe coerência no pedido que vocês estão fazendo para o juiz. Cadê? Além disso, eu tenho que respeitar também a teoria da interpretação. O que é a teoria da interpretação? Então, o que busca o legislador? Qual é a vontade do legislador? Então, o papel do direito, ele sempre é o quê? Eu tenho que buscar qual é a atividade declarativa, por que foi fundada aquela lei, por que foi criada aquela medida provisória, qual que é a finalidade dela, buscando justamente se existia alguma lacuna ou alguma ineficiência nessa lei que foi elaborada, eu consigo apresentar uma interpretação justamente para demonstrar para o juiz e realizar, para cobrir esta lacuna, quais são as analogias e jurisprudências que são necessárias. Então, quando gente, dentro da teoria da interpretação, por isso da necessidade que a gente teve lá nas primeiras aulas que a gente fez, por exemplo, de fundamentos históricos, lembra que eu trabalhei com vocês referente ao desenvolvimento do direito da mulher, e lembra que eu trabalhei com vocês lá em fundamentos históricos, roubando um pouquinho o conteúdo daquela aula, qual que era o fundamento e a criação da Lei da Maria da Penha. Então, a princípio, muita gente pode achar o quê? Que o fundamento da criação da Lei da Maria da Penha é a proteção da mulher. Muito pelo contrário, o que a gente viu é que a finalidade da Lei da Maria da Penha, da criação desta lei, é a proteção da família. Por isso que eu, existindo uma lacuna referente a uma família homoafetiva, eu posso invocar a aplicação dessa lei. Por quê? Porque eu tenho o espírito da família, eu estou protegendo a família. Essa que é a finalidade. Então, por isso, por que eu estudo, então, o fundamento histórico? Eu tenho que estudar o fundamento histórico porque eu tenho que entender que o alicerce da legislação encontra-se nos acontecimentos históricos da humanidade. Com base nesses alicerces, eu consigo construir a interpretação de qual que é o objetivo da criação dessa lei, da criação dessa medida provisória. Tranquilo, gente? E como que se dá, então, a lógica material e a indução? Então, na indução, a gente vai realizar um caminho contrário da dedução, tá? Então, a gente vai observar primeiro os casos particulares isolados e procurando, nesses casos, um padrão ou uma lei geral que possa explicar e se aplicar a todos os casos isolados e análogos que estão sendo observados. Então, por exemplo, todos os As que estão sendo observados são iguais a B. Então, a observação aqui, eu estou falando de dados ou de fatos isolados. Logo, todo A é igual a B. Então, a indução, ela é um raciocínio que ela vai considerar um número suficiente de casos particulares para concluir uma verdade geral. Então, a indução, ela, ao contrário da dedução, ela vai partir da experiência sensível dos dados particulares. A indução é a maneira que eu uso para fazer uma pesquisa de campo. Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que vocês podiam, para fazer a argumentação objetiva de vocês, realizarem a pesquisa junto aos sites governamentais, juntos ao IBGE ou outros sites que comprovassem a queda ou não do desemprego.
Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma lógica aqui material, uma lógica de indução. Então, se eu demonstrar que houve uma diminuição do desemprego após a entrada em vigor da reforma de 2017, logo a reforma de 2017 ela atingiu seu objetivo. Então, isso é uma lógica material, isso é uma lógica de indução. Então, eu estou fazendo para caminho contrário da dedução. Eu estou fazendo o quê? Eu estou procurando casos isolados para fundamentar e justificar o caso do meu cliente. Então, quando eu me utilizo da lógica da material e da indução, eu posso me utilizar, por exemplo, de enumeração de dados. Então, nessa enumeração de dados, eu vou ter o quê? Eu vou ter experiências que foram realizadas. Então, dentro de uma petição, como que eu posso fazer isso? Eu posso citar várias jurisprudências que foram emitidas no mesmo sentido, num espaço, por exemplo, de 1 ano. Então, eu tenho nessa mesma Câmara, olha, faz 3 anos que essa mesma Câmara segue a mesma posição. Então, eu estou indo justamente o que eu estou fazendo? Eu estou pegando casos particulares, porque jurisprudência, nesse caso, o que vão ser as jurisprudências? Vão ser julgados, vão ser acórdãos de processos particulares, analisados isolados, por quê? Porque não é uma súmula, não é aplicado, uma súmula, ela é aplicada de maneira geral. O que é a súmula? Quando reiteradamente os tribunais têm a mesma decisão sobre determinada matéria, eles criam uma súmula para pacificar o entendimento deles. Então, não é um caso particular, é um caso geral, de maneira geral, é analisado e é elaborada aquela súmula. Já quando eu pego um acórdão, aquele acórdão já é uma análise, um julgamento do tribunal referente a um caso particular. Então, eu pego 3 casos particulares que julgados de anos distintos, porém sequenciais, um ano seguido do outro. Então, nos 3 últimos anos, essa foi a posição do tribunal para os casos particulares. O meu cliente tem a mesma situação. Logo, eu quero que vocês apliquem o mesmo julgamento. Então, isso seria o quê? Uma enumeração. Então, essa enumeração, muitas vezes, ela é suficiente para permitir essa passagem do particular para o geral. Então, se o julgamento foi aplicado para esses 3 casos, então o meu cliente faz direito que seja aplicado para ele. Sempre eu também posso me utilizar, dentro da indução, do argumento da autoridade. Então, o que é o argumento da autoridade? É o momento que eu vou me utilizar para me basear, para fundamentar o pleito que eu estou fazendo, eu vou me utilizar da doutrina. Então, eu vou trazer posicionamentos doutrinários. Então, posso trazer por meio de enumeração também, onde eu trago 2, 3, 4 doutrinadores com a mesma posição do que eu estou pleiteando. Então, a posição doutrinária está nesse sentido. Então, eu quero, como eu tenho essa posição doutrinária nesse sentido, eu quero que seja aplicado para o meu cliente. Então, por que eu vou me utilizar, então, dessa argumentação da autoridade, da doutrina? Porque a doutrina ele é uma autoridade, porque ele é um doutrinador, ele é um estudioso do direito, então, ele é uma pessoa idônea, ele tem informação, o seu pronunciamento é sempre baseado em evidências objetivas, pode ser comprovado, ele tem competência do que ele está afirmando, então ele é digno de confiança, é evidente a sua conclusão. Então, o argumento dele está correto, por isso que eu vou me utilizar de doutrinadores confiáveis. Por isso que eu não posso pegar simplesmente um artigo qualquer,
Por isso que a gente, quando desenvolve um trabalho científico, não recomendamos que os alunos se utilizem, por exemplo, do Wikipédia. Por que a gente não gosta do Wikipédia? Seja para vocês fundamentarem uma petição, nunca se utilize do Wikipédia, seja para vocês fundamentarem um artigo. Porque qualquer pessoa pode entrar lá no Wikipédia e escrever qualquer informação, sem fundamentação nenhuma, sem um embasamento nenhum. Então, o Wikipédia, ele não tem essa autoridade, eu não posso considerar que a informação que está dentro do Wikipédia, ela não está errada, que ela tem um argumento que ele, indubitavelmente, ele está correto. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque qualquer pessoa pode ir lá e dar essa informação. Então, se eu trago o Wikipédia para fundamentar, na realidade, o Wikipédia ele pode ser considerada dentro da minha estrutura lógica como uma falácia, como uma falsa premissa. Lembra que a falácia é a falsa premissa. Ela é o contrário da lógica material que a gente busca. Então, por isso que ele não é aconselhado que vocês se utilizem do Wikipédia. Mas lembrando sempre do seguinte, quando a gente usa uma doutrina, quando a gente usa uma enciclopédia, quando a gente usa uma jurisprudência, sempre nós temos que invocar a fonte. Então, eu sempre tenho que informar da onde que eu tirei isso. Qual é a fonte que foi tirada? Por isso que é importante você citar, então, nos trabalhos, você dar o nome completo do autor, você citar o livro, você citar o nome do artigo, se é um artigo ou um livro que você obteve acesso dele pela internet, então informar da onde que ele foi retirado dentro da internet, qual que é o site que foi retirado, para que justamente o leitor ele possa conferir a ideia e para verificar realmente se não ocorreu nenhuma deturpação da nossa parte, se a gente não escreveu o contrário do que ele queria dizer. Lembra que em relação à citação, eu já falei também para vocês um pouquinho de citação direta e indireta, que a citação direta é quando a gente copia a informação na íntegra, é aquele Ctrl+C, Ctrl+V que a gente dá. Então, eu vou lá, copio na íntegra a citação. Então, isso é uma citação direta. E a citação indireta é quando ou eu resumo ou eu faço alguma troca por sinônimos do que estava escrito, mas eu escrevo com as minhas palavras. Então, isso é uma citação indireta. Então, qual que é a diferença que eu vou ter entre o raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo? Então, o raciocínio dedutivo é aquele que a gente faz pela dedução. É aquele que eu vou tratar da premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Então, a premissa maior eu vou narrar os fatos, a premissa menor eu vou trazer o direito, e a conclusão é que os fatos se encaixam dentro do direito, logo meu cliente faz jus ao que ele está pleiteando. Então, a conclusão, ela sempre vai ratificar o que já foi dito, que foi conhecido pelas premissas. Já no raciocínio indutivo, eu vou trazer uma verdade, então eu trago um julgamento, eu trago uma posição majoritária, por exemplo, e daquela posição eu narro os fatos e peço a aplicação do direito com base naquela situação, naquele caso particular, eu quero que ele se torne geral sua aplicação. Então, lembrando-se sempre que no raciocínio dedutivo também, todas as premissas são verdadeiras, então as conclusões elas vão ser verdadeiras. Já no raciocínio indutivo, nem sempre, se todas as premissas forem verdadeiras, eu posso ter uma conclusão provavelmente verdadeira. Mas por que não necessariamente? Por causa que muitas vezes eu posso utilizar somente de parte da premissa verdadeira, da premissa maior. Então, o raciocínio dedutivo, ele é sempre aquele que parte de uma ideia geral para eu chegar a uma ideia particular. Já o raciocínio indutivo é aquele que eu vou partir de uma ideia particular, então eu vou partir dos julgados particulares para chegar a uma ideia geral. Então, o que é?
Se eu tenho esse posicionamento constante, então 3 anos seguidos, essa Câmara julgou dessa forma, então isso é uma ideia particular. Isso deve ser aplicado para todos os casos. Se eu for aplicar para todos os casos, logo eu devo aplicar para o caso do meu cliente. Então, os dois tipos de raciocínio, eles podem ser aplicados a uma pequena estrutura, como um argumento ou um parágrafo, como também ele pode ser aplicado a uma grande estrutura, ou como um texto ou uma dissertação de apresentação. Tranquilo, gente? Diferença de raciocínio dedutivo e indutivo? Sim. Então, a gente vai fazer um debatezinho aqui agora. Quero que vocês vão falar. Um debate. Agora a gente vai fazer um debatezinho, vocês que vão falar. Então, aqui eu tenho uma situaçãozinha. Todo mundo consegue ver a tela inteira? Sim. Beleza? Só o último parágrafo que não. Oi? Só o último parágrafo que não. Aqui, então, peraí, eu vou lendo com vocês. Ó. Rafael e Gustavo estão no último ano da faculdade de Direito. E para adquirirem experiência, o que pode ajudá-los para a inserção no mercado de trabalho, eles começam a atuar como voluntários em uma ONG formada por advogados que presta consultoria a pessoas de baixa renda. O primeiro caso do qual eles irão participar é uma consultoria que a ONG irá oferecer a um grupo de pessoas que tem sofrido pressão para deixarem a área onde mora, chamada Novo Mundo. Ela foi ocupada há mais de 10 anos e pertence à prefeitura da cidade. O coordenador dos dois voluntários pediu que, após lerem os depoimentos e a contextualização sobre o caso, eles propusessem 2 planejamentos de arguição. Um, utilizando a estrutura dedutiva, e outro, utilizando a estrutura indutiva. Após a análise do caso, os membros da equipe nele envolvidos irão se reunir para decidir como irão orientar o grupo e que defesa podem construir para defendê-los da expulsão. Então, vamos ajudar Rafael e Gustavo neste trabalho. O que eu quero de vocês aqui? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, então, qual que é a situação que a gente tem? A gente tem o seguinte, é uma invasão de uma propriedade, de uma terra que é da prefeitura. Eles invadiram. A invasão aconteceu. A invasão, olha, ela aconteceu há mais de 10 anos. Esse imóvel pertence, de propriedade da prefeitura da cidade. Então, eu quero que vocês levantem. Então, primeiro, quais são os direitos que eles poderiam argumentar num raciocínio dedutivo e quais são os direitos que poderiam ser levantados num raciocínio indutivo? Então, com as duas propostas. Então, como foi solicitado pelo coordenador da ONG, Rafael e Gustavo deveriam fazer ao menos 2 propostas de planejamento da argumentação. Uma utilizando o raciocínio dedutivo e outra utilizando o raciocínio indutivo. Sugerimos que você pesquise, buscando opinião em artigos, comentários sobre a lei que regem a questão de debates acerca do tema. Então, o que eu quero saber de vocês? Para o raciocínio dedutivo, o que eu preciso? Então, a situação que a gente tem é o seguinte, é um grupo de moradores que invadiram uma área pública, afinal é de propriedade da prefeitura, faz mais de 10 anos que eles estão nessa área pública e eles estão sendo desalojados, a prefeitura está pedindo a retomada do imóvel. Então, primeiro, argumento dedutivo. Lembra quando a gente fala do argumento dedutivo, eu tenho que trazer o quê? Eu tenho que ter a narração dos fatos, então eu tenho que ter uma tese, aí eu tenho que ter a tese, eu tenho que ter a premissa menor, qual que é o direito, e eu tenho que ter a conclusão.
Primeiro, qual que é a tese que vocês levantariam? Ninguém morde não, viu, gente? Espera aí que eu tô pesquisando. Ah, mas deve. A ideia é a gente... Eu quero debater justamente. Então, a gente está falando aqui... Qual que é o direito que a gente está falando? Aí, no caso, eles... Deixa eu ver que tá ligado. Tá. Aí, no caso, como eles invadiram uma área por mais de 10 anos, ele usaria aquele do uso capião ordinária. Então, eu tô falando do direito do quê? Eu tô falando do direito de propriedade ou do direito de moradia? Direito de moradia entrou aí. Perfeito, Amélia, exato. Eu estou falando do direito de moradia. Eles não estão pedindo para vender o imóvel, eles estão pedindo o imóvel para eles morarem. Tá. Então, a gente está falando do direito moradia. Vocês não viram ainda em constitucional, mas quando a gente fala em constitucional, a gente tem os direitos que a gente trata do indivíduo, que a gente está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que ele vai falar dos direitos individuais de cada um, e depois a gente tem os direitos que tratam de toda a sociedade, que é o direito ao quê? Que é o direito ao trabalho, que é o direito ao estudo, que é o direito à saúde, o direito à alimentação e o direito à moradia. Então, em primeiro lugar, direito à moradia, ele é um direito previsto na Constituição Federal. Então, todos têm. Por que eu tenho? Por que o Estado criou o programa Minha Casa Minha Vida? Porque ele é bonzinho? Por que vocês acham que existe o programa Minha Casa Minha Vida? Seria porque é uma lei institucional? Eu assim, tenho uma lei institucional que cria o programa Minha Casa Minha Vida, mas por que ele é criado? Os direitos fundamentais, né? Dentro dos direitos fundamentais, ele é um direito social. Todos nós temos direito ao trabalho, nós temos direito à saúde, nós temos direito à educação. Por que a criança tem direito à educação? Eu tenho escola pública. Porque o Estado ele tem a obrigação de fornecer a escola pública, ele tem a obrigação de fornecer o ensino. Aonde que está isso? Na Constituição Federal. É um direito social. Então, moradia é um direito social. Então, tá. É um direito social. Então, qual o primeiro argumento que a gente pode apresentar? No raciocínio, a gente está fazendo raciocínio dedutivo aqui. Então, eu já falei para vocês que está previsto, o direito de moradia está previsto lá na Constituição Federal como um direito social. Então, lá na Constituição, no artigo 6º da Constituição, ele vai falar que a gente tem direito à moradia. E agora, qual que é o argumento que eu posso utilizar referente a isso? Que conforme a Constituição brasileira, no artigo 6º, né? É 6º ou 5º? 6º. O 5º Esse- fala do direito... é assim, ó, facinho já de vocês guardarem desde já. O artigo 5º, ele vai falar do direito individual. Direito que cada um tem. Então, ele vai falar do nosso direito de ir e vir, do nosso direito de petição, do nosso direito de sermos tratados de maneiras iguais. Então, ele fala do direito de cada cidadão. O artigo 6º, ele vai tratar dos direitos sociais. Então, o que é direito Professora. social? Oi. O Berdan falando. Quando fala em direito de moradia, também está se falando em dever do Estado ou não? Porque a educação se fala em Estado. Perfeito! Exatamente. Se eu estou falando que é um direito que o cidadão tem, logo é um dever do Estado. Você acabou de levantar um argumento. Você já trouxe. Então, você trouxe uma premissa menor. Se é um direito à moradia,
Logo, a nossa premissa menor, nossa primeira premissa menor, é um dever do Estado fornecer a moradia. Tá correto, seu pensamento tá perfeito. Isso é lógica, gente. O que você está desenvolvendo a lógica. Então, a minha conclusão daí, para essa primeira premissa que a gente desenvolveu. Então, se é um direito ao acesso à moradia, é um dever do Estado proporcionar moradia para todos os cidadãos. Logo, esses cidadãos têm que ter um direito de moradia respeitado. Então, essa primeira premissa que vocês desenvolveram está correto. Essa premissa é um raciocínio de dedução ou de indução? Dedução? Oi, peraí, dividiu aí. Dedução ou indução? Não ouvi. Indução, né? Dedução. Perfeito. Dedução. Por que dedução? Eu estou indo, a situação, qual que é a situação que eu estou narrando? Então, qual que é a minha tese? A minha tese é o quê? Que o direito de que todo mundo tem direito de moradia. Premissa menor. O Estado tem o dever de fornecer e de auxiliar o acesso à moradia. Conclusão, logo, todos temos direito à moradia. Então, aí eu estou fazendo uma dedução. Porque lembra que a indução eu vou fazer o quê? Eu vou pegar de um caso particular, eu vou aplicar para o geral. Tranquilo por que isso é uma dedução? Verdade. É isso mesmo. Sim. Sim, todo mundo deu para entender? Sim, professora. Agora Sim. vamos para a segunda possibilidade que nós temos. Nessa situação concreta, também de um raciocínio dedutivo. Então, mantendo ainda o artigo 6º da Constituição. Então, o direito de moradia é um direito social garantido pela Constituição Federal. Perfeito. Premissa maior. Premissa menor. O que eu acabei de falar? É que o Estado cria o quê? Programas para dar acesso à habitação. A gente não tem o programa Minha Casa Minha Vida, que ele é fornecido para as pessoas de baixa renda. Então, o que é isso? É o Estado agindo e criando esses programas sociais. Então, os programas sociais, o programa da Minha Casa Minha Vida, ele é um programa, ele é uma premissa menor. Então, qual que é a conclusão que eu chego dessa segunda premissa? Então, a primeira premissa, a premissa maior, o acesso ao direito de moradia previsto na Constituição Federal. Premissa menor, o projeto Minha Casa Minha Vida, a lei que regulamenta a Minha Casa Minha Vida. Qual que é a conclusão? A prefeitura ela tem que regularizar essa situação de ocupação. Fazendo o quê? Cumprindo a determinação da Constituição e proporcionando para essas famílias que estão numa situação irregular que elas possam se encaixar no programa Minha Casa Minha Vida e ter suas próprias moradias. O que foi esse raciocínio que eu acabei de desenvolver? É um raciocínio dedutivo ou um raciocínio indutivo? 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 Eu acho que é indutivo também. Não, esse também é dedutivo, porque eu estou indo, artigo 6º da Constituição, diz, todos temos direito à moradia. A premissa menor, programa Minha Casa Minha Vida. Conclusão, a prefeitura deve regulamentar e aplicar o programa Minha Casa Minha Vida para os moradores de baixa renda que estão numa localização no Novo Mundo. Então, também é um raciocínio dedutivo. Agora, vamos para uma outra situação. Eu tenho, dentro
da Constituição Federal, além de eu ter a previsão do direito de moradia, a Constituição Federal ela também determina o seguinte, que toda moradia que todo imóvel deve respeitar a sua função social. O que é a função social do imóvel? O imóvel, se eu tenho um imóvel comercial, a função social daquele imóvel é se prestar à realização de comércio. Se eu tenho um barracão, que é uma indústria, a função social daquele imóvel é se prestar à realização da indústria. Por isso, justamente, que você tem zonas comerciais, zonas residenciais, zonas industriais dentro de um município. E você não pode, dentro de uma zona que ela é estritamente comercial, eu não posso ir lá e construir uma indústria. Por quê? Porque se eu construir uma indústria dentro de uma zona residencial, esse imóvel que está sendo utilizado para a realização da indústria, para a estrutura da indústria, ele não está atingindo e respeitando a sua função social. Ficou claro? Deu para entender o que é função social? Da mesma forma que vou dar um outro exemplo. Eu tenho alguns imóveis que eles são, dentro do bairro, aquele bairro foi construído estritamente para ser residencial. Eu não posso colocar, ainda que seja um açougue, uma padaria, uma quitanda, dentro desse bairro residencial, eu não posso fazer a instalação dessa quitanda, desse supermercado, desse açougue em qualquer lugar. Eu tenho que verificar na prefeitura onde que eu tenho a autorização para realizar a instalação desses comércios. Por quê? Porque aquilo não é um local comercial, e sim é um local residencial. Então, dentro do plano diretor que desenvolve a instalação e a criação, que divide o que é zona urbana do que é zona rural, ele vai determinar onde eu posso colocar esses imóveis. Da mesma forma, como eu não posso querer colocar dentro da cidade, onde está estruturada a zona urbana da cidade, eu vou lá, quero derrubar todas as casas e vou fazer uma fazenda no meio da cidade. Por que eu não posso fazer isso? Porque se eu fizer isso, não estou respeitando a função social daquele imóvel. Aquele imóvel ele foi criado para estar dentro da zona urbana. Então, eu não posso simplesmente pegar aquele imóvel e transformar ele como se ele fosse um imóvel de zona rural. Tranquilo, gente? O que é a função social? Tranquilo. Tranquilo, Sim. professor. Sim. Beleza? Então, agora vamos lá. Então, o nosso exemplo. Eu tenho esse terreno que é de propriedade da prefeitura e faz 10 anos que essas pessoas estão morando naquele imóvel. Se faz 10 anos que eles estão naquele imóvel, a prefeitura, durante esses 10 anos, não tentou desocupar ele. Não reclamou do imóvel. Ela estava utilizando aquele imóvel? Não. 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 Aquele imóvel estava cumprindo a função social para a qual ele foi criado? Não. Também não, professora. O que eu estou falando? Então, qual é o meu argumento? Então, esse imóvel, ele não estava cumprindo sua função social, motivo pelo qual eu quero que ele seja regularizada a ocupação dessa área para os habitantes que estão nessa região, nessa ocupação Novo Mundo. O que é isso? É um raciocínio dedutivo ou um raciocínio indutivo? Indutivo? Perfeito. Ele é um raciocínio indutivo. Porque eu fiz o quê? Eu venho, que é a função social, e explicando do que é a função social, para que ela serve, eu vou encaixar para o caso do meu cliente. Então, eu venho de uma situação, de um caso específico, porque eu não estou analisando a propriedade em si, nem a moradia em si. Eu estou analisando o que é a função social.
do que é a função social, que é um ponto específico da qualificação do imóvel, eu vou aplicar de forma geral para o uso daquele imóvel, para o meu cliente e para o meu caso específico. Deu para vocês entenderem, então, a diferença de raciocínio dedutivo para raciocínio indutivo? Acredito que sim. Eu também acredito que sim. Na hora da prova que a gente vai ver, né? Pronto. Vocês viram como a gente... É que assim, muitas vezes você está escrevendo e você nem está se tocando que a maneira como você está construindo o seu raciocínio, ele tem um raciocínio lógico. Então, é só vocês se habituar sempre a ter em mente o quê? Sempre eu tenho que ter uma premissa maior, que vai ser, eu posso me utilizar, se eu estou utilizando do raciocínio dedutivo, então eu vou ter uma premissa maior, que é o fato que eu estou narrando. A premissa menor, que é o fundamento jurídico, e a conclusão, que vai ser a aplicação do fundamento jurídico para o meu direito. Do fundamento jurídico para o meu caso concreto. Isso é uma dedução. Isso é o raciocínio dedutivo. Já o raciocínio indutivo, eu já vou fazer o quê? Eu vou pegar várias jurisprudências, eu vou pegar vários posicionamentos doutrinários referente a determinado tema, que ele vai analisar um caso específico, e vou pegar aquele caso específico, retomo ele com uma abrangência geral. Se eu aplico naquele caso específico, logo eu posso aplicar para todo mundo. Se eu posso aplicar para todo mundo, eu posso aplicar para o meu caso. Então, essa que é a diferença que eu vou ter do raciocínio dedutivo para o raciocínio indutivo. Beleza, gente? Beleza. Então, Beleza. perfeito. Na aula que vem, então, eu vou fazer com vocês uma revisão da unidade 1, da unidade 2. Eu faço uma revisão geral, um apanhado geral do que foi tratado nas duas unidades, que depois daí inclusive já na aula que vem, eu acho que na sexta-feira, eu já consigo falar para vocês mais ou menos como que vai funcionar a história da prova, que hoje a gente já teve uma reunião sobre isso, até sexta-feira eu já tenho mais alinhado, mais definido direitinho, aí eu posiciono melhor vocês. Como que vai acontecer a prova, como que ela vai se desenvolver. Tá bom, gente? Professora, Ok. professora, Então só uma você não dúvida. sabe como que vai ser aplicado ainda. Eu sei que a prova vai ser aplicada no ambiente virtual, eu já recebi as orientações hoje, a gente já recebeu como que vai ser, vocês vão desenvolver a prova diretamente no AVA. A única coisa que a gente está discutindo é se vai dar para fazer só questões de múltipla escolha, se vai dar para fazer questão dissertativa, se vai dar, de repente, para a gente fazer uma discussão em grupo, e daí vocês vão fazer a resposta das questões dissertativas. É isso que a gente está alinhando, e que vai ter uma reunião com todos os professores para a gente alinhar como que vai ser feito. Agora, aonde vocês vão fazer, isso eu já sei. Eu já sei que é dentro do ambiente virtual mesmo que vocês vão desenvolver. Já foi disponibilizado para a gente como elaborar e disponibilizar as questões para vocês. Professora, uma pergunta. Você falou que na próxima aula vai ter revisão. Sim. Vai ter aula no dia 20? Porque no dia 21, terça-feira, é feriado. Vai ter essa aula no dia 20? Vai, eu vou dar aula de revisão no dia 20, por causa que depois, no dia 27, é a prova. A prova, então, né? dia 20 eu dou aula normal, só que dia 20 vai ser uma aula de revisão. Eu vou fazer a revisão da unidade 1 e da unidade 2 com vocês, para justamente prepará-los para a prova. Beleza, então, professor, obrigada. Professora, sim. A prova vai ser realizada no ambiente virtual do aluno, né? Sim, no ambiente virtual do aluno. É que eu não estou conseguindo acessar o ambiente virtual do aluno. Primeira coisa, assim, quem é de matrícula nova, como que funciona? Você fez a matrícula, assinou o contrato, fez o pagamento do boleto, ele leva até 48 horas
no mínimo, para ele liberar o acesso para você no ambiente virtual. Quando você realiza o primeiro acesso, ele vai pedir para você dar o aceite do contrato. Você deu o aceite no contrato, depois de 72 horas que você deu o aceite do contrato, aí que ele vai liberar o teu acesso do AVA. Então, ele vai abrir para você para dar aceite no contrato e para dar aceite na sua grade de horário. A hora que você dá aceite no contrato na grade de horário, depois de 72 horas que ele libera, que é para ele liberar o seu acesso ao ambiente virtual. Certo. Eu vou disponibilizar para vocês de novo, lá no Zap, do primeiro semestre, aquele vídeo que o Nereu fez do passo a passo do acesso do ambiente virtual. Então, assim, se alguém tiver alguma dificuldade, daí lá eu libero para vocês. E também eu vou colocar lá no grupo o vídeo que também pode ser até para alguns alunos que já estão cursando, não só para os ingressantes, que ficarem com dúvida referente ao sistema de pontuação nosso. Eu montei uma apresentaçãozinha para vocês explicando passo a passo como que funciona a avaliação continuada, a pontuação da avaliação continuada. Então, eu vou disponibilizar esses 2 vídeos para vocês lá, que eu acho que acaba esclarecendo muita coisa para vocês, tá bom? Ô, Alessandra, uma dúvida sobre a carteirinha. Eu ainda não consigo solicitar a minha, diz que não é possível. Deixa eu... Na sua eu não abri chamado, Karina. Eu vou pedir para você fazer o seguinte, manda um zap, se alguém também está com problema da carteirinha, manda um zap para mim, informando o nome completo e falando que está com problema da carteirinha, que daí eu faço a abertura de chamado. Ok. A minha lá disse que foi entregue. Ela foi entregue, mas não recebeu a carteirinha nenhuma. Na unidade. Oi? Ué, será que foi entregue na unidade? Então, lá diz que foi entregue, mas eu não consegui pegar, não peguei nada. Leandro, manda para mim um zap, que daí eu abro o chamado falando para eles emitirem a segunda via sem custo nenhum. Porque se você entrar no sistema e pedir a segunda via, eles vão cobrar. Professora, mas Tá, ok. a primeira via não é para chegar na unidade? E a gente pega com eles? Então, é que assim, quando foi, gente, no horário normal, fora de situação de quarentena, é para ela chegar na unidade. Eu vou verificar, porque assim, a gente tem, não sei se alguém de vocês aqui solicitou livro didático, o KLS. Solicitou? Então tá. Quem solicitou KLS, ele já está na biblioteca, já chegaram os KLS. Eu vou pedir manda para mim um zap inbox, que eu vou colocar vocês em contato com o Vitor, que é o responsável da biblioteca. Aí vocês combinam um horário com ele para fazer a retirada dos livros. E eu já vou ver... Professora. Sim. Eu achei que vinha no boleto o valor lá do livro, não veio nada, então paga lá na hora? Como que é? Não, ele vem, não é para ele vir no boleto, sim. Ele não veio no meu. Só se que quando você Desse fez mês. Então, só se quando você fez a solicitação, já tinha fechado a emissão do boleto. Aí vem a partir do mês que vem daí. Ah, tá, entendi. Tá bom. Mas assim, quem solicitou os livros, manda no meu zap falando, eu solicitei o livro, me manda o contato do rapaz da biblioteca, que daí eu passo para vocês o contato do Vitor, e assim vocês combinam com ele para fazer a retirada do livro. E eu vou confirmar, Leandro, se as carteirinhas estão na biblioteca, se tem como vocês retirar, se tem alguém da biblioteca, da secretaria, ou mesmo se o Vitor da biblioteca pode entregar as carteirinhas para vocês. Da manhã, porque lá tá tudo fechado, né? Dá um posicionamento. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Só, assim, não,
Tá tudo fechado lá, então assim, o Vitor tem a chave da faculdade, tem a chave da biblioteca, daí que combina com ele o dia, ele vai lá, ele abre no dia e no horário que vocês combinaram, daí ele entrega os livros para vocês. E as beleza. carteirinhas? Então, das Certo. carteirinhas eu tenho que ver daí, eu vou ver direitinho das carteirinhas, se tem como entregar, se tem alguma forma, daí eu passo para vocês amanhã. Beleza, então. Obrigado. Beleza, gente? A aula de hoje e amanhã eu já disponibilizo para vocês, ela gravada, ela vai estar na aula 2.3, eu já disponibilizo o vídeo da gravação dela. Beleza? Bom descanso, então, para todo mundo. Até sexta-feira. Obrigada, Pro. Tá bom. Boa Tchau, noite. professora. Até Boa sexta-feira. Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Até sexta. Tchau.